Muito bom dia, Paraíba! Estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate Especial, né? Neste sábado, pela manhã. Querendo agradecer já antecipadamente aqui a sua audiência e hoje vamos anunciar o tema do debate de hoje. O tema do debate de hoje será construção civil. E por que esse tema? Porque o tema Construção Civil. A construção civil, é claro, todo mundo vai saber aqui, vai botar logo na cabeça que é um dos setores da economia mais importantes aqui do Estado. Quem termina erguendo tudo, erguendo escola, saúde, fazendo trânsito, abrindo trânsito, construindo estradas, fazendo estradas para você ir para o interior. Enfim, quem termina erguendo tudo aquilo que se constrói, que se move, que dá segurança, enfim, à própria sociedade. Tudo isso vem da construção civil. E nós resolvemos fazer esse debate aqui com a construção civil, com o engenheiro Osais Mangueira Filho, que é o atual presidente do Sinduscon, que é o sindicato da indústria da construção civil da Paraíba, um dos mais importantes do Estado. E, claro, vamos discutir sobre a importância da construção civil, as implicações, os problemas, mas, claro, também os números da construção civil, que na Paraíba são números pujantes. Osais, seja bem-vindo. Obrigado a você pela presença no programa de hoje. Bom dia. Bom dia, Josval. Bom dia a todos. Obrigado por esse espaço que você abre aqui para o Sinduscon. É uma honra para nós hoje estar à frente dessa categoria que tem sido uma das molas propulsoras desse Estado. A construção civil ela é uma das principais empregadoras do nosso Estado, um dos principais agentes econômicos da nossa economia. Nós temos Depois a gente vai entrar mais em números, antes eu me apresento, como você já falou, me chamo Osais Mangueira Filho, sou engenheiro civil por vocação. A engenharia civil ela acabou me colocando na construção civil. A engenharia ela me deu não só a profissão, como me deu minha família, minha esposa é engenheira civil também, a conheci começando a namorar na universidade e iniciei na construção civil com o meu sogro, Sérgio Vieira, que acho que você pode até conhecer, Sérgio Tassi Vieira, e fui convidado para entrar no Sinduscon por Estélio Queiroga, um grande amigo que tem, me convidou para, há 21 anos, ingressar no Sinduscon e fiquei na parte de Relações Trabalhistas e Política Sindical por 18 anos, negociando as convenções coletivas, sempre buscando prestar um serviço ao associado, é algo que eu acho que é a principal função do sindicato é essa. E agora me escolheram para estar à frente do Sinduscon. Desde 1º de novembro estou com essa missão e espero cumpri-la conforme a expectativa. Veja bem, a gente termina entendendo, a construção civil tem grandes empresários, tem também pequenos empresários, a gente pensa que o número maior são de grandes empresários, mas a gente sabe que tem uma quantidade enorme de pequenos empresários. Eu termino perguntando qual a importância de um sindicato, precisa essa construção civil, essa categoria, precisa de uma organização sindical, como é que é essa defesa do sindicato? A gente congrega as principais empresas de construção de João Pessoa, o Sinduscon JP, o nosso que abrange a grande João Pessoa. Porque tem o Sinduscon Paraíba que está em Campina Grande, certo. O Sinduscon João Pessoa que pega João Pessoa e toda a grande João Pessoa, essa região de orla, até a divisa com Pernambuco. Então nós congregamos essas empresas e tentamos prestar o máximo de serviço a essas empresas, quer seja na capacitação de mão de obra, quer seja na parte de segurança do trabalho, quer seja nós temos um economista no nosso sindicato. Temos o departamento de economia para também assessorar as empresas nos lançamentos, analisando o mercado. E também na interlocução com o poder público, que eu acho que é outra grande função nossa, é nos colocarmos à disposição do poder público para que possamos ter uma cidade e um estado cada vez melhor. Somos em torno de 23, 24 pessoas que compõem a diretoria e são todos empresários de sucesso e que têm experiência em João Pessoa, todos de empresas familiares, que nasceram e vivem em João Pessoa e trabalham em João Pessoa e querem o bem de João Pessoa. Então são conselheiros, eu diria, que o Estado, a Prefeitura, o Poder Público, de uma forma geral, tem de forma gratuita. Então essa interlocução ela existe, o Poder Público tem as portas abertas sempre para nos receber e para escutar nossas sugestões e tentarmos sempre achar a melhor solução para qualquer problema. Para as pessoas terem uma ideia, hoje a construção civil aqui da grande João Pessoa, que é dessa área toda, emprega quantas pessoas? Qual o número de empregos que a construção civil termina gerando aqui? Tem uma ideia disso? Tem? Nós representamos, você veja como é importante a construção civil na geração de mão de obra. Poucos segmentos da economia têm uma relação tão direta em crescimento da atividade com geração de emprego, porque nossa atividade é muito vinculada à geração de emprego.
Nós representamos, a construção civil representa 37% do PIB industrial da Paraíba. Mas na parte de mão de obra... Mais de um terço do PIB é do PIB industrial, para ficar claro. Certo. Mas na parte de mão de obra carteira assinada, nós representamos 40% da mão de obra carteira assinada do PIB industrial da Paraíba. 40% das carteiras, da mão de obra carteira assinada da indústria da Paraíba. Então, somos 37% do PIB, mas somos 40% da mão de obra. Isso mostra que nossa relação, a parte econômica nossa com a geração de emprego, ela tem uma relação bem favorável. E são 52 mil pessoas empregadas na construção civil na Paraíba. Desse montante, em torno de 40% em João Pessoa. E um dado que é muito relevante nessa parte de geração de emprego, em 2024, a Paraíba, a João Pessoa foi a segunda cidade do Nordeste com mais empregos com carteira assinada na construção civil. Só ficamos atrás de Fortaleza, então ficamos à frente de Recife, Salvador, Maceió, Natal, outras grandes cidades que nós temos, só perdendo para Fortaleza e com um percentual pequeno. Fortaleza tem uma população de 2 milhões e 400 habitantes, que dá 3 vezes a nossa população. E ficamos próximos a ele na geração de emprego com carteira assinada. Nossa. Isso mostra a importância nossa nessa questão de geração de emprego. O salário tem sido bom, como é que tem sido na construção civil de João Pessoa? É uma característica interessante nossa. Nós absorvemos a mão de obra que não tem qualificação nenhuma, ela consegue ser absorvida nos canteiros de obra e com uma grande vantagem. Se ele for interessado, se ele tiver vontade, ele vai usar o canteiro de obra como uma universidade. Ele entra lá como um ajudante que muitas vezes sem nenhuma qualificação, vem alguns do interior, acostumado às vezes numa lida mais rural, mas no canteiro de obra ele começa como servente e o salário, o piso é acima do piso nacional, ou seja, ele já ganha acima do salário mínimo nacional. E se ele tem interesse, como eu estava dizendo, ele pode se qualificar dentro do próprio canteiro e chegar a ser pedreiro, carpinteiro, ferreiro e um dia chegar a ser mestre de obra. O que ele começa com um salário que, como a gente já falou, é acima do piso nacional, mas hoje um pedreiro que saiba fazer um assentamento de porcelanato com qualidade, ele está ganhando em torno de 4, 5, 6 mil reais na construção civil. É um ambiente de muita oportunidade e é um dos nossos desafios é atrair mais pessoas para esse nosso segmento. A gente tem tido hoje... A pergunta que eu ia fazer é isso. Qual é a perspectiva de mais emprego? Vai ter mais emprego, crescimento? Qual é a perspectiva para 2025 na área da construção civil? Na perspectiva é de continuarmos com esse crescimento. Você veja que se falarmos de emprego em 2024, enquanto a economia do Estado como um todo, os índices de emprego com carteira assinada aumentaram 6% a 7%, o nosso aqui em João Pessoa aumentou 11,5%, então quase o dobro do crescimento do Estado. Isso nos coloca também num desafio de capacitar mais pessoas e atrair mais pessoas com interesse de ingressar na construção civil, que é até um chamamento que eu faço a quem está nos assistindo, de tentar conhecer qual é o ambiente, como é o ambiente de obra hoje em dia, os canteiros de obras, os alojamentos, a parte de vivências, são todas hoje em dia muito bem montadas. O salário, como nós já falamos, é um salário muito dignificante, se paga melhor do que vários segmentos da economia, mas ainda há um preconceito. Não é o sonho de nenhum jovem que está agora concluindo seu ensino médio, ele trabalhar na construção civil, por pura falta de conhecimento, por puro preconceito. Ele às vezes vai trabalhar no shopping, numa loja... Ganhando bem menos. Ganhando bem menos. Trabalhando à noite. Não, e numa jornada de trabalho que é sábado, domingo, feriados, à noite, é evidente que respeitando as jornadas de trabalho e as cargas horárias máximas que a CLT permite. Mas a construção civil ela é de segunda a sexta e de 7 às 5 da tarde. Ou seja, uma carga horária bem concentrada no período útil da semana. Você tem uma, talvez, qualidade de vida melhor do que em outros segmentos da economia. Então, um dos nossos desafios é que desperte nos jovens o interesse de nos procurar a categoria, para ou ir direto para um canteiro de obra ou buscar uma qualificação para já entrar no canteiro de obra como pedreiro, como carpinteiro, como ferreiro. Quem não tem qualificação alguma e quer entrar no canteiro de obra, ele vai para os nossos canteiros, que ele vai ser absolvido e ali, por esforço próprio, por mérito próprio, ele pode um dia chegar a mestre de obra, como eu já falei. Mas se você tem um nível de escolaridade mais alto e já quer começar com uma profissão, ele procura o Senai, que é um braço da FIEP na qualificação de mão de obra, da construção civil,
E ele já sai de lá como ferreiro, ou carpinteiro, ou assentador de cerâmica, ou alguma outra profissão que ele se encaixe, eletricista, encanador, exato. Definida. Me diga uma coisa, a gente está falando sobre números de emprego e tal, mas me veio aqui pela cabeça, quantas empresas da construção civil hoje estão ligadas ou não ligadas? Qual é esse universo de empresas da construção civil aqui na Paraíba? Eu posso falar das filiadas ao Sinduscom. Nós temos 130 empresas filiadas ao Sinduscom. E elas são as principais empresas que você vê as obras aqui, tanto na faixa de orla, que é a mais visível, mas temos vários grandes empresários da Zona Sul, do Minha Casa Minha Vida, adaptação do interesse social, empresas que são mais voltadas para a questão de obra pública, empresas que atuam com recursos próprios, outros em regime de condomínio. Então, são um leque de empresas que representam toda a modalidade de construção que se pratica aqui em João Pessoa. Do Minha Casa Minha Vida ao Alto Luxo na Beira-Mar, todas são filiadas ao Sinduscom. Você já falou do PIB e tal, mas qual o volume de recursos, no geral, passa pela construção civil aqui de João Pessoa? Tem uma ideia? É difícil ter essa ideia. É um número difícil de chegar nele, mas dá para a gente conversar que dá para se entender a importância. Como eu já falei, nós somos 37% do PIB industrial da Paraíba. Mas um PIB não é feito só pela indústria, a PIB tem comércio e serviços. Mas nós temos uma importância bem relevante nesses outros segmentos da economia também. Você imagina que no ano de 2024 a Prefeitura emitiu 13.800 cartas de habites. Então foram 13.800 novas unidades habitacionais. E para que você equipe essas novas unidades habitacionais, o comprador, quando ele se muda... Aí vem os empregos indiretos. Ele vai comprar, como até um colega nosso de diretoria, Roberto Gadelha, sempre gosta de frisar esses números, ele é muito feliz quando frisa eles. São 13.800 novas geladeiras, fogões, 3.800 jogos de sofá, 27 mil jogos de cama, enfim. É o vidraceiro que vai montar um box. Então a gente consegue movimentar o comércio de forma bem significativa. E a prestação de serviço também, do pequeno empresário que monta uma cortina, que monta um móvel, ao um grande empresário que faz os móveis projetados. Todo mundo acaba sendo contemplado com esse nosso desenvolvimento. Osório, eu vou para o intervalo e quando eu voltar do intervalo, a gente falou aqui sobre um panorama da construção civil, claro que tem outros elementos aí, todos os números que são importantes, mas eu queria discutir um tema com você, vai me permitir, eu vou já deixar aqui colocado, é o seguinte, apesar desses números todos positivos da construção civil para o desenvolvimento de João Pessoa e da Paraíba, há sempre uma ideia que a construção civil, no geral, eu estou colocando aqui, ela está sempre querendo fazer, na questão do meio ambiente, por exemplo, desrespeitar a lei, a história do gabarito, a quebra do gabarito, a construção civil está sempre querendo quebrar isso. Isso é verdade, é mito? Eu queria como é que o Sinduscom vê essa questão que me parece que está aí povoando, às vezes povoa o sentimento da população. Depois do intervalo.